Vamos falar sobre Pedro Caixinha e Fábio Carille, as diferenças dos dois treinadores. Carille, que treinou o Santos nessa temporada, e Caixinha, que vai comandar o Santos em 2025. E como são dois treinadores de perfis bem diferentes, acho bacana a gente trazer aqui algumas diferenças, até para que o torcedor possa entender mais ou menos o que esperar na próxima temporada com o técnico português. Não é o intuito desse vídeo atacar um, defender o outro, é apenas trazendo a diferença desses dois treinadores, que de fato são bem diferentes na sua maneira de pensar futebol. Começando com a questão de intensidade. O Pedro Caixinha, ele tem essa questão de intensidade muito viva nas suas equipes, né? Porque qual que é o estilo de jogo do Caixinha de uma forma resumida para vocês entenderem? Ele gosta de marcação-pressão. Quando recupera essa bola, visa sempre o ataque em velocidade. E aí a importância dos seus pontas, a importância também dos seus laterais. E com o Fábio Carille, não tem tanta essa intensidade. Apesar de, em alguns momentos, o Santos tentar jogar em contra-ataque, na reta final, né, do meio para o final do ano, o torcedor do Santos até reclamava isso, que era um Santos que não conseguia ser fatal nos seus contra-ataques. Era um Santos lento. Às vezes até recuperava a bola, só que tinha dificuldade de desenvolver alguma jogada. E também essa questão de intensidade, que o torcedor sempre reclamava, era questão de treinamentos, que, na visão de alguns torcedores e também de colegas da imprensa, era um Santos que não treinava tanto, era um Santos que ficava com folga e quando treinava era rachão, não era algo tão que forçava essa questão de intensidade, né? Porque tem uma questão que muitos treinadores comentam, que é o seguinte: se você treina de uma forma intensa, a chance de você reproduzir isso em uma partida, ela é muito grande. Não tem como você querer intensidade se ao longo da semana você não trabalha com intensidade, né? Então, isso é uma questão que alguns profissionais sempre ressaltam. Só que tem o outro lado, Pedro Caixinha, como a gente falou, a questão de intensidade, gosta de jogar em velocidade, visa sempre também essa marcação, então tem essa intensidade na marcação. Só que também tem um problema de questão de elenco, ou seja, ninguém é um robô, ninguém é uma máquina. Então chega, apesar de você ter um bom condicionamento físico, vai chegar em um determinado momento, e até mesmo por conta, né, do que leva a partida, se está uma partida mais disputada, mais lá e cá, vai desgastar mais. E aí, em alguns momentos das equipes, dos times, né, que o Red Bull enfrentava, terminava a partida com os jogadores do Red Bull cansados. Por quê? Porque é um nível de intensidade muito grande. E aí você também tem que tomar cuidado de você dosar, acompanhar a intensidade dos treinos, dos jogos, para que você também não perca jogadores por lesão. Então isso também deve ser um trabalho em conjunto com o departamento médico, com a fisiologia e, claro, com o Pedro Caixinha. Isso é uma coisa que conversei com alguns colegas que cobrem, né, o dia a dia do Bragantino, que me falaram, né, sobre essa preocupação até para evitar lesões por conta dessa intensidade do estilo de jogo de Pedro Caixinha. Uma outra questão que a gente citou aqui meio que por cima é ser um time muito vertical. Então, recupera a bola, tenta sair em velocidade, né, em direção ao gol, sempre de uma forma vertical. Não tem tantos passes, toques na bola, então não é aquele time que fica circulando a bola, circulando. Então é um time do Caixinha que gosta de toques curtos, mas se for necessário, bolas longas. Então, se o zagueiro, vou dar o exemplo aqui do Luan Pérez avista, vamos supor que o Soteldo jogue no Santos, avista o Soteldo lá no ataque, vai mandar uma bola longa. O Pituca vai avistar o Guilherme, o Morelos, né? Enfim, qualquer jogador do Santos que venha à sua mente pode acionar também essa bola longa. Então, é sempre buscando a melhor forma, seja por cima, seja por baixo, de conseguir chegar ao ataque, surpreender o time adversário. A questão da marcação-pressão que a gente citou aqui era algo que o Carille fazia de uma forma pontual e o Santos conseguiu fazer gols assim, o Juliano roubando a bola, Guilherme, o Wendel Silva, só que o Caixinha, ele tem essa marcação-pressão ali, os seus zagueiros marcando pressão, o seu meio-campo e o seu ataque. O Carille era o quê? O zagueiro, o goleiro tocando a bola ali entre eles, e aí você avançava mais
os seus homens ali de frente. Então a ideia do Caixinha é, sempre que não está com a bola, alguém de forma individual pressionar e o entorno também cercar para não dar passe, não dar opção de passe para o time adversário. Tá? Então, algumas pequenas diferenças em relação a essa marcação-pressão dos dois treinadores. Tem a questão também de atacar com superioridade, e isso era uma questão que a gente reclamava muito do Carille, e lembro de estar na Vila Belmiro, e eu falo estar na Vila Belmiro porque quando você assiste o jogo no estádio, você consegue ver de uma forma mais ampla o posicionamento de alguns jogadores. E quando o Santos roubava a bola e partia em contra-ataque, às vezes o atacante do Santos estava sozinho. Às vezes o Guilherme roubava a bola, saía correndo e não tinha com quem passar. Ou às vezes o Juliano, ou às vezes o Otero, enfim. Já o Caixinha não, ele gosta de atacar com superioridade e ele pode inclusive mexer na estrutura do time no sentido de posicionamento do ponta, posicionamento do lateral, para que você consiga atacar em superioridade, mas caso você perca a bola, você também consegue estar bem posicionado para se defender. Então, é um treinador que gosta sim de atacar bem, né, com vários jogadores ali do seu time. E aí também é um desafio para a defesa, né? Porque se você tem um time jogando num bloco mais alto e, por exemplo, você perde a bola, vou dar o exemplo aqui do Gil. Será que o Gil vai conseguir se recompor a tempo? Porque passou do Gil, é só o goleiro, né? Então, por isso também a importância de você ter jogadores mais rápidos no seu elenco, ou laterais que consigam voltar correndo e se recuperar, volantes, enfim. Então, é um time que precisa ser pensado para que toda essa engrenagem, né, todo esse esquema de jogo pensado pelo Caixinha consiga funcionar. Porque senão, você pode até ter um jogador tecnicamente com qualidade. Só que se ele não tem força, intensidade, velocidade para voltar, você pode deixar o adversário na cara, né, do seu goleiro. Então é algo também que o Caixinha precisa pensar como que ele vai ajustar nesse time do Santos com jogadores que já estão no plantel e jogadores que podem reforçar o time do Santos também. E, por último, mas não menos importante, a questão de jogadores da base. Um Santos que pode utilizar mais os meninos da base com o Pedro Caixinha, porque ele já vem de uma filosofia onde ele precisa promover, lapidar jovens talentos do Red Bull Bragantino. Isso aí a gente contrata a molecada, precisa colocar para jogar, precisa render tecnicamente e financeiramente. O Carille tinha uma certa resistência. Mas ele colocou o Souza em alguns momentos, poucos. Colocou o Sherman, porque não tinha opção. Colocou o Jair, porque também não tinha opção. Então, acho que também é uma outra mentalidade em relação a Pedro Caixinha e Fábio Carille. Me fala aqui se você concorda com o que eu disse, se discorda, e se eu esqueci de mais alguma coisa, fala aqui nos comentários. Grande abraço para vocês e até a próxima.